Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias quando eu tinha 40 e poucos anos. Vi que a obra de Deus dos últimos dias é a obra de salvar as pessoas e que somente vindo para diante de Deus, lendo suas palavras e desempenhando os próprios deveres, é que se pode entender e ganhar a verdade, ter o cuidado e a proteção de Deus e, por fim, a chance de entrar no reino de Deus. Logo depois, comecei a desempenhar meus deveres. Não importava qual dever a igreja arranjasse para mim. Eu nunca recusava. Só pensava em como desempenhar bem meu dever. Mais tarde, minha pressão arterial chegou a 220 milímetros mercúrio. Por isso, recebi tratamento intravenoso para baixá-la. Mas não deixei que isso me impedisse de desempenhar meus deveres. Eu pensava, desde que eu desempenhe meu dever com sinceridade, Deus me protegerá. Durante anos, continuei a desempenhar meus deveres, fizesse chuva ou fizesse sol, pensando que eu era uma verdadeira crente que tinha a aprovação de Deus. Mas uma doença repentina revelou meu verdadeiro eu. Foi no outono de 2009. Um dia, senti um inchaço repentino e uma dor em ambas as pernas, e elas começaram a inchar. Logo depois, meu rosto e meus olhos também ficaram inchados. Todo o meu rosto ficou deformado e eu não conseguia abrir os olhos. Minha filha me levou ao hospital para fazer um check-up. O médico disse que eu tinha atrofia renal em ambos os rins, que poderia evoluir para uremia e que, se ela se agravasse, poderia levar à morte. Fiquei chocada ao ouvir isso. Se as coisas continuassem assim, a morte não tardaria. Eu havia começado a desempenhar meus deveres apenas alguns meses depois de encontrar Deus. E, fizesse chuva ou sol, ou até mesmo se ficasse doente, eu nunca deixava de desempenhá-los. Ao longo dos anos, não apenas sofri e me extenuei em meus deveres, mas também suportei falta de compreensão, zombarias e insultos de meus parentes. Esse tipo de esforço não era suficiente. Isso ainda não bastava para ganhar a proteção de Deus? Lembrei-me de quando encontrei Deus pela primeira vez e tinha grandes esperanças na vida no reino. Mas, enfrentando uma doença tão grave que poderia colocar minha vida em risco a qualquer momento, eu me perguntava se ainda teria a chance de entrar no reino. Parecia que a bela destinação não tinha mais nada a ver comigo. Quanto mais pensava nisso, mais injustiçada me sentia e perdia a motivação para desempenhar meu dever. Afundei na negatividade. Orei a Deus. Ó Deus, não entendo por que estou enfrentando essa doença e tenho queixas contra Ti em meu coração. Sei que isso é errado, então, por favor, esclarece-me e guia-me para eu entender Tua intenção. Mais tarde, li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: as pessoas acreditam.
já que acredito em Deus agora, eu pertenço a Ele. E Deus deveria cuidar de mim, cuidar da minha comida e acomodação, cuidar do meu futuro e de minha sina, bem como de minha segurança pessoal, incluindo a segurança da minha família, e garantir que tudo corra bem para mim, que tudo transcorra pacificamente e sem incidente. E quando os fatos não são como as pessoas exigem e imaginam, elas pensam: acreditar em Deus não é tão bom nem tão fácil quanto imaginei que seria. Acontece que ainda preciso sofrer toda essa perseguição e tribulação, e passar por muitas provações em minha crença em Deus. Por que Deus não me protege? Esse pensamento é correto ou errado? Ele está de acordo com a verdade? Não. Então esse pensamento mostra que elas estão fazendo exigências insensatas a Deus? Por que as pessoas que têm tal pensamento não oram a Deus nem buscam a verdade? A boa vontade de Deus está naturalmente por trás do fato de Ele fazer com que as pessoas encontrem tais coisas. Por que as pessoas não entendem as intenções de Deus? Por que não conseguem cooperar com a obra de Deus? Deus faz intencionalmente com que as pessoas encontrem tais coisas, para que elas possam buscar e ganhar a verdade, e para que elas vivam confiando na verdade. No entanto, as pessoas não buscam a verdade. Em vez disso, sempre avaliam Deus usando suas noções e imaginações. Esse é seu problema. É assim que vocês devem entender essas coisas desagradáveis. Ninguém passa a vida toda sem sofrer. Para algumas pessoas, isso está relacionado com a família. Para outras, com o trabalho. Para outras, com o casamento. E para outras, com a doença física. Todos devem sofrer. Alguns dizem: por que as pessoas devem sofrer? Como seria bom viver a vida toda com paz e felicidade? Não podemos não sofrer? Não, todos devem sofrer. O sofrimento faz com que todas as pessoas experimentem uma infinidade de sensações de vida física, sejam elas sensações positivas, negativas, ativas ou passivas. O sofrimento dá a você sentimentos e apreciações diferentes, que, para você, são todas as suas experiências na vida. Esse é um aspecto e serve para deixar as pessoas mais experientes. Se você puder buscar a verdade e entender a intenção de Deus a partir disso, você se aproximará cada vez mais do padrão que Deus exige de você. Outro aspecto é que essa é a responsabilidade que Deus dá ao homem. Que responsabilidade? Esse é o sofrimento pelo qual você deve passar. Se você puder enfrentar esse sofrimento e suportá-lo, isso é testemunho e não algo vergonhoso. Depois de ler as palavras de Deus, entendi que toda situação e todo caso de sofrimento que enfrentamos carregam as intenções de Deus. Todas estão dentro da capacidade do que a estatura de uma pessoa pode suportar. Devemos buscar a verdade e as intenções de Deus e não nos apegar a nossas noções, nem ver as coisas a partir de nossa perspectiva. Se olharmos para as coisas sob a perspectiva da carne, viveremos em sofrimento e pensaremos que a doença não é uma coisa boa. Mas se aceitarmos essas coisas de Deus
e buscarmos a verdade, poderemos aprender lições por meio da doença, e então ela se tornará uma coisa boa. Refletindo sobre minha reação a essa doença, suponho que, em todos esses anos de crença em Deus e de desempenho de meus deveres, seja enfrentando calúnias e zombarias de parentes e vizinhos, seja suportando vento, chuva, frio intenso ou calor escaldante, eu nunca havia deixado de desempenhar meus deveres. Então, achei que Deus deveria me proteger de doenças graves e que, no final, eu viveria para entrar no reino de Deus. Não é exatamente esse o estado que Deus expõe em suas palavras? Já que acredito em Deus agora, eu pertenço a Ele e Deus deveria cuidar de mim, cuidar da minha comida e acomodação, cuidar do meu futuro e de minha sina, bem como de minha segurança pessoal. Quando vi que Deus não me protegeu como eu tinha imaginado, comecei a me queixar dele, usando meus sacrifícios e dispêndios como capital para argumentar com ele. E comecei a desempenhar meus deveres de maneira perfunctória. Onde estavam minha humanidade e razão? Meus sacrifícios e dispêndios anteriores nem sequer tinham sido sinceros. Se não fosse por essa situação que me revelou, eu não teria percebido meu motivo oculto e minhas perspectivas equivocadas ao acreditar em Deus para obter bênçãos. Quando percebi isso, não senti mais tanta dor no coração e me dispus a me submeter, continuando a desempenhar meus deveres enquanto tomava minha medicação. Gradualmente, meu estado melhorou e a doença atenuou-se um pouco. Embora minhas pernas ainda inchassem às vezes, eu não me sentia constrangida por isso e continuei pregando ativamente o Evangelho. No inverno de 2018, notei de repente um caroço no pé. Meu pé doía tanto que eu não conseguia me apoiar nele e precisava que minha filha me ajudasse a andar. No hospital, o médico diagnosticou o problema como gota e descobriu que meus níveis de creatinina haviam subido de mais de 200 mol-litros para mais de 500 mol-litros e que eu já estava nos últimos estágios da uremia. O médico, temendo que eu não conseguisse lidar com a verdade, omitiu a total gravidade da minha condição. De início, eu não estava muito preocupada com a minha doença, mas no quarto dia, quando minha filha perguntou de repente sobre os arranjos para o funeral, vi que minha condição havia piorado. Meu coração se agitou e pensei, será que realmente não me resta muito tempo e estou prestes a morrer? Não ousei pensar nisso, então orei a Deus. Ó Deus, minha vida e minha morte estão em tuas mãos. Estou disposta a me submeter às tuas orquestrações e aos teus arranjos. Alguns dias depois, descobri que minha doença estava de fato nos estágios finais e, naquele momento, minhas mãos não paravam de tremer e eu não conseguia nem segurar uma xícara. Eu não era capaz de aceitar essa realidade e me perguntava se o médico, de alguma forma, não havia cometido um erro.
eu me perguntava: como minha doença pode ter piorado com tanta rapidez? Sou uma crente em Deus, então, com certeza, Ele não me deixará morrer tão facilmente assim. Mas então pensei, fui diagnosticada com uremia em estágio avançado. De que adianta não acreditar nisso? Essa é a realidade. Senti que minha vida estava chegando ao fim e fui tomada pela dor e pelo desespero. Quando achei que não me restava muito tempo e que não conseguiria ver a beleza do reino, não me senti disposta a aceitar minha sorte e pensei: o que ganhei com todos os meus anos de esforço? Tenho desempenhado meus deveres todo esse tempo. Então por que minha doença continua a piorar? Senti que Deus estava sendo muito injusto comigo. À noite, deitada na cama, lembrei-me de uma mulher que tinha feito negócios conosco. Ela sofria da mesma doença que eu e, depois de ser diagnosticada, foi para casa e morreu em 10 dias. Achei que minha morte também estava próxima e que minha contagem regressiva havia começado. Sentia-me como se já estivesse praticamente morta. Então qual era o sentido de ler as palavras de Deus? Fiquei negativa por mais de 20 dias, vivendo em grande sofrimento. Eu sabia que havia me afastado de Deus, então clamei a Ele, pedindo-lhe que me esclarecesse e iluminasse. Então me lembrei de um hino das palavras de Deus. Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes falte clareza quanto às intenções de Deus, ou acenda para praticar. Mas em todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana foram concedidas por Jeová, nem que Jeová também é aquele que tira todas elas. Não importa a que provações foi submetido, ele manteve essa fé. Na sua experiência, não importa que tipo de refinamento você passe por meio das palavras de Deus, o que ele exige da humanidade, em resumo, é sua fé e seu coração que ama a Deus. O que ele aperfeiçoa ao operar assim é a fé, o amor e as aspirações das pessoas. Deus faz a obra da perfeição nas pessoas.
pessoas não podem vê-la, não podem senti-la. Em tais circunstâncias, sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu. E sua fé é exigida quando você não consegue abrir mão de suas próprias noções. Quando você não tem clareza a respeito da obra de Deus, o que é exigido de você é ter fé e assumir uma posição firme e ficar forte em seu testemunho. Quando Jó chegou a esse ponto, Deus lhe apareceu e falou com ele. Quer dizer, é somente de dentro de sua fé que você será capaz de ver Deus. E quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará. Quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará. Ponderando sobre as palavras de Deus, meu coração se esclareceu. Acontece que Deus arranja pessoas, eventos e coisas para aperfeiçoar nossa fé. Pensei em Jó suportando grandes provações. Sua riqueza foi saqueada, seus filhos morreram e ele ficou coberto de dolorosas chagas. Mesmo assim, ele nunca reclamou e ainda tinha fé em Deus, permanecendo firme em seu testemunho dele. O que Deus faz não se alinha com as noções humanas. E quando as pessoas não conseguem ver com clareza ou entender suas intenções, elas precisam de fé para experienciá-las. Ao perceber isso, meu coração ficou muito mais iluminado. Depois desse dia, refleti mais. Quando soube que estava nos últimos estágios da uremia, eu vivia com muito medo. E a verdade é que eu receava a morte. Então, li uma passagem das palavras de Deus sobre meu estado. Deus Todo-Poderoso diz: por que são incapazes de escapar do sofrimento do medo da morte? Quando encaram a morte, algumas pessoas se molham, outras tremem, desmaiam, vociferam contra o céu e contra o homem igualmente. Algumas até lamuriam e choram. Essas não são, de modo algum, as reações naturais que ocorrem subitamente quando a morte se aproxima. As pessoas têm esses comportamentos constrangedores principalmente porque, no fundo do coração, elas temem a morte, porque não têm conhecimento e apreciação claros da soberania de Deus e de seus arranjos. Muito menos se submetem verdadeiramente a eles. As pessoas reagem desse jeito porque não querem nada além de arranjar e governar tudo sozinhas, controlar o próprio destino, a própria vida e morte. Não é de surpreender, portanto, que as pessoas nunca sejam capazes de escapar do medo da morte. Depois de ler as palavras de Deus, entendi que, quando confrontadas com a morte, as pessoas ficam com medo ou até mesmo aterrorizadas, porque não entendem a soberania e os arranjos do Criador.
A vida e a morte humanas estão sob o controle de Deus e não são coisas que as pessoas possam decidir por si mesmas. Ninguém pode controlar sua sina. Pensei em como Deus disse que Jó, depois de cumprir a missão de sua vida, enfrentou a morte com calma e fiquei profundamente comovida com isso. Jó temeu a Deus e evitou o mal durante toda a sua vida, sem nunca tentar barganhar com ele ou lhe fazer exigências. Jó agradecia quando Deus lhe dava as coisas e se submetia quando ele as tirava. Independentemente de como Deus o tratava, ele era capaz de se submeter e foi capaz de enfrentar a morte com tranquilidade. Mas quanto a mim, quando soube que estava nos últimos estágios da urimia e que não viveria muito mais, reclamei com Deus. Eu não tinha submissão a Deus e não tinha um coração temente a Ele. Não podia continuar vivendo dessa maneira. Então me dispus a seguir o exemplo de Jó, entregar minha vida nas mãos de Deus e me colocar à mercê de sua soberania e seus arranjos. Enquanto eu estivesse viva, desempenharia meu dever da melhor forma possível. E, quando a morte chegasse, eu a enfrentaria com calma e me submeteria às orquestrações e aos arranjos de Deus. Depois de perceber isso, senti-me muito aliviada. Mais tarde, refleti: por que, quando fui confrontada com a doença, reclamei de Deus por me tratar injustamente? Li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: as pessoas não são qualificadas a fazer exigências a Deus. Não há nada mais insensato do que fazer exigências a Deus. Ele fará o que deve fazer e seu caráter é justo. A justiça não é, de modo algum, imparcialidade nem razoabilidade. Não é igualitarismo, nem uma questão de lhe destinar o que você merece, de acordo com o tanto de trabalho que completou, nem de pagá-lo por um trabalho qualquer que você tenha feito, nem de lhe dar o que lhe é devido, de acordo com o tanto de esforço que você despendeu. Isso não é justiça, é meramente ser imparcial e razoável. Pouquíssimas pessoas são capazes de conhecer o caráter justo de Deus. Suponha que Deus tivesse eliminado Jó após este ter dado testemunho dele. Isso seria justo? De fato, seria. Por que isso é chamado de justiça? Qual é a opinião das pessoas sobre justiça? Se algo está alinhado às noções das pessoas, é muito fácil para elas dizer que Deus é justo. No entanto, se não acharem que esse algo está alinhado às suas noções, se for algo que elas são incapazes de entender, seria difícil para elas dizer que Deus é justo. A essência de Deus é justiça. Apesar de não ser fácil compreender o que Ele faz, tudo o que faz é justo. As pessoas simplesmente não entendem. Quando Deus entregou Pedro a Satanás, como Pedro respondeu? A humanidade é incapaz de sondar o que fazes, mas tudo o que fazes
contém a tua boa vontade. Há justiça em tudo isso. Como posso não expressar louvor por tua sabedoria e teus feitos? Agora você deveria ver que a razão pela qual Deus não destrói Satanás no tempo de sua salvação do homem é que os humanos possam ver claramente como Satanás os corrompeu e a extensão em que ele os corrompeu, e como Deus os purifica e os salva. No fim, quando as pessoas tiverem entendido a verdade e visto claramente o semblante odioso de Satanás e contemplado o pecado monstruoso de sua corrupção por Satanás, Deus destruirá Satanás, mostrando-lhes a sua justiça. A hora em que Deus destruir Satanás está repleta do caráter e da sabedoria de Deus. Tudo o que Deus faz é justo. Embora os humanos possam não ser capazes de perceber a justiça de Deus, eles não deveriam julgar a seu bel prazer. Se algo que ele faz parecer irrazoável aos humanos, ou se eles tiverem quaisquer noções sobre isso, e isso os levar a dizer que ele não é justo, eles estarão sendo muito insensatos. Você vê que Pedro achava algumas coisas incompreensíveis, mas tinha certeza de que a sabedoria de Deus estava presente e que a boa vontade de Deus estava nessas coisas. Os humanos não conseguem sondar tudo. Há muitas coisas que eles não conseguem compreender. Portanto, conhecer o caráter de Deus não é algo fácil. Depois de ler as palavras de Deus, entendi que seu caráter justo não tem a ver com igualdade, razoabilidade ou recompensa de esforços, como eu imaginava. Não é que, quanto mais eu pareça dar, mais Deus deva me dar em troca. O caráter justo de Deus é determinado por sua essência. Tudo o que ele faz é justo e tem suas boas intenções por trás. Mas eu achava que, com o esforço, deveria haver uma recompensa e que, quanto mais eu me empenhasse em meu dever, mais Deus deveria me recompensar. Assim, quando fiz alguns sacrifícios e me despendi em minha crença em Deus, achei que deveria receber sua proteção e suas bênçãos e ser levada ao seu reino. Caso contrário, eu o consideraria injusto. Meu entendimento da justiça de Deus era absurdo. Deus é o Criador e eu sou apenas um ser criado. Não importa como Deus arranje as coisas ou me trate, isso é adequado e justo. Se Deus me abençoa, Ele é justo, e se não me abençoa, Ele ainda assim é justo. Se eu avaliar Deus de acordo com minhas noções, estarei resistindo a Ele. Lembrei-me de que Deus disse certa vez: A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, se você ainda é deploravelmente imundo, será intolerável para a lei do céu que você deseje entrar no meu reino. Eu decido a destinação de cada pessoa não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas de acordo com ela
possuir ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Deus determina a destinação de uma pessoa com base no fato de ela possuir ou não a verdade, não em seus sacrifícios e dispêndios aparentes. Somente ao ganhar a verdade é que uma pessoa pode ter um bom desfecho. Se ela não ganhar a verdade, mas ainda estiver cheia do caráter corrupto de Satanás, e usar seus sacrifícios e dispêndios para tentar fazer acordos com Deus e enganá-lo, essa pessoa será odiada por Deus e não será digna de entrar no reino. Essa é a justiça de Deus. Eu cria em Deus com uma mentalidade transacional e voltada para a troca, querendo usar meu sofrimento e meus dispêndios aparentes para ganhar suas bênçãos. Eu estava enganando e explorando a Deus. Como eu poderia receber a aprovação dele ou entrar no reino dessa maneira? Pensei nos sacrifícios e dispêndios de Paulo, que pregou o Evangelho do Senhor Jesus em todos os lugares, até mesmo em grande parte da Europa, e estabeleceu muitas igrejas. No final, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo usou os seus sacrifícios e dispêndios como capital para exigir de Deus uma coroa de justiça e, no final, ele foi lançado no inferno para ser punido. Minha perspectiva sobre a fé em Deus era a mesma de Paulo. Quando meu desejo de receber bênçãos foi destruído, eu reclamei de Deus. Se eu não me arrependesse, não acabaria tendo a mesma sina de Paulo? Mais tarde, quando estava me comunicando com os irmãos, uma irmã encontrou uma passagem da palavra de Deus para mim. Deus Todo-Poderoso diz: todos os humanos corruptos vivem para si mesmos. Cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. Esse é o resumo da natureza do homem. As pessoas creem em Deus em prol de si mesmas. Quando renunciam a coisas e se despendem para Deus, elas fazem isso a fim de serem abençoadas. E quando são leais a Ele, fazem isso a fim de serem recompensadas. Em suma, tudo é feito com o propósito de ser abençoado, recompensado e entrar no reino dos céus. Na sociedade, as pessoas trabalham por seu próprio benefício, e na casa de Deus, elas desempenham um dever a fim de serem abençoadas. É para ganhar bênçãos que as pessoas se desfazem de tudo e conseguem suportar muito sofrimento. Não há melhor evidência da natureza satânica do homem. Depois de ler a palavra de Deus, entendi que, após anos crendo nele, renunciando a coisas e me despendendo, tudo tinha sido apenas para ganhar bênçãos. Eu queria que Deus me protegesse, que me mantivesse segura, livre de doenças e desastres. Isso era uma tentativa de fazer um acordo com Deus. Eu estava vivendo de acordo com os venenos satânicos de nunca mexa um dedo sem recompensa e cada um por si e o demônio pega quem fica por último, colocando o lucro à frente de tudo o que eu fazia. Não importava o quanto fosse difícil ou cansativo. Desde que trouxesse benefícios, eu achava que valia a pena.
Quando soube que desempenhar meu dever como crente em Deus poderia trazer sua proteção e uma boa destinação, renunciei às coisas e me despendi. E não importava o quanto eu sofresse ou qual fosse o preço, eu achava que valia a pena. Mas quando descobri que tinha uremia e corria até o risco de perder a vida, achei que, se eu morresse, não entraria no reino e não receberia bênçãos. Por isso, não queria mais ler as palavras de Deus nem orar, chegando até mesmo a reclamar dele, discutir com ele e me insurgir contra ele, julgando-o injusto. Eu usava meus sacrifícios e dispêndios para fazer pedidos a Deus e exigir o pagamento por minhas ações. Onde estavam minha humanidade e minha razão? Eu tinha sido tão egoísta e enganosa? Como esses sacrifícios poderiam ganhar a aprovação de Deus? A obra de Deus é salvar as pessoas e permitir que elas alcancem uma mudança em seu caráter e recebam sua salvação por meio da busca da verdade no desempenho de seus deveres. Mas eu cria em Deus e desempenhava meus deveres apenas para receber bênçãos. Vi que viver de acordo com os venenos satânicos me tornava verdadeiramente egoísta e desprezível. Eu não podia mais viver assim e queria me arrepender diante de Deus. Mais tarde, desempenhei meu dever de hospedagem e me senti feliz e alegre por dentro. Percebi que somente tratando meus deveres como minha responsabilidade é que posso viver uma vida significativa.